Mas você está falando do checklist, mas esse checklist, cada empresa faz da sua forma ou existe assim, um padrão mínimo pela regulamentação? Porque se eu tenho empresa, eu posso fazer de um jeito, outro pode fazer de outro. Não tem isso não. Cada empresa sim tem o seu checklist, mas ele tem que cumprir todo o regulamento, né, todo o requisito de avaliação da conformidade que é previsto pelo Inmetro, e tem um monte de normas técnicas que tem que ser cumpridas além de regulamentação do CONTRAN. Por exemplo, a gente estava falando do veículo modificado, do veículo recuperado do sinistro. Tem a norma 14040 da BNT, que ela vai falar desde da parte aí de conceitos, né, de denominações, até os sistemas que têm que ser testados, critério de aprovação e reprovação, fala também sobre requisitos para o pessoal e também para a instalação, né, para a infraestrutura. No caso do escolar, você tem a 17075, que ela segue requisitos aí que estão previstas na 14040, e ainda trazem mais coisas, né, que são específicos do escolar. Você falou que lá fora tem aquela inspeção periódica, mas a nossa legislação em relação a outros países aí, digamos, de primeiro mundo, ela é bem similar à nossa. Como é que você compara isso? São mais rigorosos ou menos rigorosos? Eu não diria que a nossa regulamentação é pior do que o que tem lá fora, não. O Brasil ele só não regulamenta. Então você tem, por exemplo, um artigo que fala, isso lá de 97, do Código de Trânsito, fala que a inspeção ela tem que passar por uma inspeção periódica para verificar as condições de segurança, né, da frota. Isso teve, se não me engano, foram 3 tentativas de regulamentação. A última tentativa foi em 2017, e essa regulamentação está suspensa até hoje. Então falta aí um trabalho entre as partes interessadas para poder implementar isso no Brasil, né? Outra coisa, inspeção de motocicleta, está prevista também lá no Código de Trânsito. A motocicleta ela não passa por inspeção, apesar de ter também uma resolução do CONTRAN que trata sobre requisitos de segurança. Então, uma instalação de aquela antena para cortar linha de cerol, aquela proteção para as pernas, né, dimensão de baú, isso tudo está regulamentado, só não é cumprido. Mas quando você está falando de motocicleta, quantas cilindradas? Porque hoje você tem até aquelas... até patinete elétrico a velocidade maior. Como é que seria a regulamentação de quantas cilindradas hoje que seria assim, a inspeção necessária? A motocicleta, porque a gente está falando aqui de patinete elétrica, de bicicleta elétrica, e tem um negócio hoje aqui no Brasil que chama ciclomotor, que virou febre. Então, ciclomotor é uma motoquinha, porém ela não passa de 50 km por hora. Ela pode ser elétrica ou pode ter combustão, né, interna, motorzinho. 50 é uma velocidade bem excessiva. Né? É a velocidade de crash test, né, lá dos Estados Unidos, né, 50 km por hora. Por isso, né, pela insegurança que causa você não ter regulamentação nenhuma no Brasil para o ciclomotor, o CONTRAN ele fez o dever de casa e ele está obrigando o registro desse veículo, e as pessoas, é claro que para conduzir o ciclomotor tem que ter uma carteira, né, uma autorização especial, que é a ACC. Então, não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil a maior causa de afastamento do trabalho é acidente com motocicleta. Olha só que loucura. Impressionante. E aí você tem ainda ciclomotores sendo guiados por pessoas que não têm, às vezes, a habilidade, não têm o treinamento, né? Essas bicicletas aí que eles adaptam o motor nela, combustão, ela entra no ciclomotor, porque como é que vai medir essa velocidade? Tem um parâmetro para isso? Você tem os requisitos, né? Quando você fala em registrar um veículo desse, ele tem que atender às normas mínimas de segurança. Então ele tem que ter um velocímetro, ele tem que ter um farol.